Bom dia, queridos, paz seja convosco. Este é o canal Reino em Pauta, com vocês. Nesta manhã, nesse dia, nessa tarde, depende da hora que você está vendo o canal. Eu quero deixar aqui minha gratidão a vocês que têm participado dessas mensagens, dessas reflexões. Quero agradecer a você que já se inscreveu no canal. Se porventura você acessou o canal aí e não se inscreveu ainda, 2 toquezinhos, você já se inscreve, já está dentro do canal e recebe as notificações diárias aí do YouTube, né? E eu gostaria que você também visse as mensagens até o final, são 10 minutos, 12, é uma mensagem rápida, é um pingo d'água, né? É uma reflexão rapidinha. E por isso é uma série, então você precisa seguir aí a série, né? Essa daqui é a mensagem já de número 13 da série, tá certo? Da série com o tema A Constituinte do Caminho, olha só o que estamos falando, né? Então se inscreve aí, ajuda o seu irmão a se inscrever, deixa um like, compartilhe, fique à vontade, tá? Deixo minha gratidão a todos vocês, gente de longe, que participa do canal ativamente, né? Gente de perto. É uma alegria falar com vocês. Bom, dentro desse tema, queridos, eu separei o capítulo 14 e 15 de João. O capítulo 15, versículo 1, para mim é extraordinário. Jesus aqui se apresenta da seguinte forma, ele fala assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador ou é o agricultor. Olha só, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Aí ele fala assim, ó: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Peraí, precisamos entender. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Por que um ramo está ligado e não dá fruto? É porque esse ramo, ele não está recebendo a alimentação do caule. Esse ramo está infectado. Por exemplo, eu tenho aqui um limoeiro na frente da minha casa. Tem muitos galhos, muitas folhas, flores e frutos. Mas é impressionante, existe galho, tá? Que você percebe que ele começa a ficar doente. As folhas começam a amarelar. E aí você vai averiguar por quê. É porque esse galho, cujas folhas estão infectadas por pulgões, que é o pulgão da folha, aquele bichinho, né? Então esse galho, ele começa a ter problema. Então todo ramo ou todo galho que estando em mim não dá fruto, ele corta. Sabe, irmãos, nós precisamos atentar para a base. Eu citei já hoje, nas mensagens anteriores, sobre o cabeça do corpo, que é Cristo. O corpo, ele tem que estar alinhado à cabeça. Não tem como o pé dizer para a cabeça, não vou andar. É uma ordem da cabeça para andar. E a ordem da cabeça é orgânica. O que eu quero dizer com isso? A cabeça não precisa falar assim, pé, ande por favor. Não. O pé já vai andar de forma orgânica, porque a cabeça já deu a ordem. A ordem é orgânica, certo? Então, a mesma coisa, o caminhar da minha e da sua vida no caminho. A ordem do caminhar é orgânica. Eu não vou andar no caminho porque eu decidi andar. Eu escolhi Deus para ser o meu Deus. Eu escolhi Cristo para ser o meu Cristo. Não é assim. Não foi eu que escolhi, foi Ele que me escolheu. Ainda o versículo 16 do capítulo 15, ele fala, eu vos escolhi para que vades. Para que vades, né? Então eu escolhi você para andar. Eu escolhi você para frutificar. Não foi você que escolheu. A grande questão é que quando nós escolhemos, né, nós podemos parar.
Antigamente, lá, quando eu me converti, muitos anos atrás, eu era adolescente, e tinha uma música muito cantada, conhecida, né? Ela cantava assim: segura na mão de Deus e vá. Eu achava extremamente linda, a música é uma música poderosa. Mas depois eu comecei a pensar, peraí, eu segurar na mão de Deus? Quem sou eu para segurar na mão de Deus? Eu acho que o homem, se ele segurar na mão de Deus, ele vai soltar. Ele não vai conseguir segurar e ficar firme. Na realidade, é Deus que segura na nossa mão. O Deus que segura na sua mão jamais soltará. O Deus que te chamou jamais te abandonará. Está escrito, né? Está escrito: aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, estando nele, irmãos, é preciso frutificar. Sem ele, não conseguimos frutificar. Aí ele fala aqui, né, o ramo que está nele não dá fruto, ele poda, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda. Então, o ramo que não dá fruto é porque está bichado, tem que ser cortado. Tá? Mesmo que estando nele, não dá fruto. Pastor, mas é possível estar em Cristo e não dar fruto? É possível. Depende do bicho, do pulgão que está na sua folha. Pode ser que seja o pulgão da religiosidade, aí impede de frutificar, né? O pulgão, irmãos, da fofoca, da falação, da murmuração. Você sabe que a murmuração impediu o povo de Deus de herdar a terra prometida. A murmuração ainda hoje impede a igreja, irmãos, de frutificar. Falar mal do irmão, meu Deus, a Bíblia diz que Deus abomina isso. Sabe? Se levantar contra o irmão, se rebelar. Isso porque o pecado da rebelião é um pecado de feitiçaria. Todo rebelde é feiticeiro. E todo feiticeiro tem parte com Satanás. Né? De repente eu fazer feitiçaria, eu vou me rebelar. Né? Por que a Bíblia fala isso? Então a feitiçaria ali é fazer o mal. Quem se rebela não está fazendo bem. Quem se rebela está sempre fazendo mal. Né? Paga para ver, não conta com a verdade, não entende a verdade, não é governado pela verdade. Então, é muito sério isso. E ele fala assim que o ramo que estando nele, né, não dá fruto, ele corta. Se está nele e não dá fruto é porque está bichado. E o ramo que não dá fruto, né, olha só que interessante aqui, irmãos. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda. Então, o que frutifica tem que ser podado. Vamos entender isso? O que não dá fruto, ele corta. Se não deu fruto é porque tem bicho, tem pulgão, tem visão humana, tem demônio. Agora, o que dá fruto, ele poda. Por que ele poda? Para dar mais fruto. O que é a poda? É tirar aquilo que sobra. Então aquele que está frutificando em Deus, mas tem uma sobra. Quem sabe sobra um pouquinho de ego, quem sabe sobra um pouquinho de eu sou, eu tenho, eu faço, eu prego bem, eu canto bem. Então ele poda. Agora, o que é a poda? A poda são as provações. As provações da nossa vida na terra é uma poda. Você percebe que todo cristão é provado? Todo mundo é provado, mas eu nunca vi um cristão de verdade não ser provado. Se alguém, algum irmão, algum cristão, chegar para mim e falar assim, olha, eu não sou provado, Deus não me prova, Deus me protege de todas as coisas sem me provar. Gente, eu nunca vi alguém ficar sem ser provado. Por quê? É a poda. A poda, ele está tirando o que está sobrando da nossa vida. Entendeu? Então você vai frutificar genuinamente. Você não vai frutificar A mais B. Você não vai frutificar, eu estou dando fruto porque eu sou, porque eu faço. Não. Você vai frutificar porque Ele é. Porque Ele é o Senhor. Enquanto o homem achar que Ele é, ele tem que ser podado. Uns poda
uma poda mais leve e outra poda mais média e pesada. Tem poda leve, que é apenas cortar aqueles galinhos pequenininhos do ramo. Tem a poda média, que é cortar aqueles galhos maiores, e tem a poda pesada, que é cortar aqueles ganchos que surgiu, aquele, né? Eu vejo aqui no limoeiro, às vezes tem madeira grossa assim que surgiu, né? Aí tem que cortar aquilo ali. Então tem coisas, tem médio, pesado, tem leve, médio e pesado no sentido da poda, né? Depende daquilo que eu preciso, que eu mereço. Pode ser que eu esteja merecendo um cortinho de uns raminhos pequenininho na poda, mas pode ser que eu esteja merecendo um corte grande. Tem provas pesadas, né? E nós precisamos, como disse Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,18, dar graças a Deus por tudo, inclusive pelas provas médias, pelas provas pesadas e pelas provas leves, né? Precisamos agradecer a Deus por tudo, sabendo que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Tá bom? Então, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. E o ramo que está em mim, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda. Glória a Deus pela poda. Vamos orar? Pai, obrigado, porque Jesus Cristo é o Senhor, que nos poda. Permite as lutas, as provas, para que possamos crescer e sermos aprovados. Deus, muito obrigado pela vida da minha irmã, do meu irmão que está ligado aí com o nosso canal. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã.